Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Mulheres de Careiro. Um podcast do coletivo Icameabas. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao último episódio da primeira temporada do Vozes do Interior. Hoje, nossa viagem leva nossos olhares para a sede do município do Careiro. Aqui também vivem mulheres incríveis, fortes, que fazem a diferença no dia a dia, na defesa de direitos e nas vozes que ecoam por toda a cidade. E nesse episódio, estamos todas juntas para falar da emoção que é ouvir e contar essas histórias. Eu sou a Joyce. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Bruna. Eu sou a Jane. Eu sou a Ana Alice. E eu sou a Meg. Neste episódio, vamos conhecer 3 mulheres incríveis da sede do município, determinadas e essenciais na construção desse cotidiano, na defesa dos direitos e na ampliação de vozes que ressoam por toda a cidade. Nazaré, advogada do SUAS, comprometida com a justiça social, e Anderleia, comunicadora de rádio que informa e inspira. E Sandra, conselheira tutelar que protege e cuida das crianças e adolescentes de Careiro. Para começar, temos o prazer de receber Nazaré, advogada que se destaca pela firmeza e pela escuta empática. Ela nos contará um pouco sobre sua trajetória. Eu sou Nazaré, tenho 39 anos, sou filha de Careiro. Eu nasci na cidade de Manaus, só nasci mesmo, né? Minha mãe morávamos na BR-319, em mediações do quilômetro 86. E aí a minha mãe é retirante do Nordeste, nordestina, veio com toda a família para cá, né, por conta da seca do Nordeste. E aí engravidou, foi para Manaus só para me ter, né? E aí eu retornei para a BR-319, fiquei lá até os 8 anos de idade, né? E aí foi lá que eu comecei a minha primeira infância, tive o contato com a natureza, e uma vida totalmente diferente, né? A gente via os animais, via cobras, via vários tipos de animais, né? E eu estudava numa escola que era na BR-319, eu lembro muito bem. A professora passava e a gente ia com a professora, todos os alunos iam com ela, né? Atrás. E aí a gente estudava numa escola que era de 1º a 5º ano, todo mundo junto e misturado, mas era muito bom mesmo. Essa lembrança, né, de morar no interior. E aí depois, com 8 anos, eu vim morar aqui na sede, né? Aqui na sede do município. E aí passei a residir aqui. Fiz meu ensino fundamental, ensino médio aqui. E fui para Manaus depois estudar, né? Que aí não tinha faculdade na época para fazer aqui, né? Mas aí fiquei um período em Manaus e depois retornei para cá. Nazaré atua no município há anos e conhece bem os desafios enfrentados na busca por direitos. Nesta conversa, ela fala sobre o acesso à justiça, as barreiras enfrentadas pelas comunidades rurais e a importância de fortalecer as redes de apoio. Hoje eu trabalho na assistência social, né, como advogada do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é uma unidade da assistência social que trabalha com pessoas que estão em risco pessoal e social por conta de uma violação de direito, né? Uma violência física, uma violência psicológica, uma violência sexual, né? A gente atende pessoas, as minorias que a gente chama, né? Que é criança e adolescente, pessoas idosas, a gente atende LGBT, nós atendemos mulheres vítimas de violência, né? Então, é esse público que a gente trabalha, que está numa situação de vulnerabilidade, só que se agravou por conta de uma violência que sofreu, geralmente dentro da família, né? E aí vem para o nosso atendimento. É bem desafiador, né? Até por conta da forma geográfica, né? Nosso município, ele não tem tantos habitantes, né? Mas ele é extenso. Então, a gente tem muita demanda na zona rural, né, que a gente precisa, às vezes a gente não consegue alcançar, a gente tem que ir de carro, pegar rabeta e até essas pessoas que precisam do nosso serviço, né, e graças a Deus a gente tem conseguido chegar a essas pessoas, até lembrando de um atendimento que a gente fez recentemente, que a gente teve que ir para uma comunidade que pegava para o lago, né,
E aí a gente também tem essa oportunidade de ter o contato com a natureza, com a pessoa, com o pessoal do interior mesmo, né? E como a gente é do interior, principalmente eu que sou do interior, como vou fazer esses atendimentos, para mim parece que eu estou me vendo ali também, né, no povo do interior. E é bem interessante, né? É um trabalho gratificante, né, desafiador, porque a gente tem inúmeros tipos de casos, as histórias são pesadas, são tristes, né, que a gente recebe e que a gente precisa ter todo um preparo técnico para poder trazer o protagonismo para essa família, para que essa família possa superar a violência que aconteceu dentro, né, desse âmbito familiar. Desses desafios que eu falei, a questão da geografia, né, que a gente atende muitas pessoas da sede, mas também tem muitas pessoas do interior que a gente faz o acompanhamento e fica mais difícil a gente fazer o atendimento. Hoje, com a tecnologia, eu acho que melhorou mais, que a gente consegue fazer um atendimento, né, presencial na visita, às vezes via WhatsApp e tudo mais. Mas por ser um município do interior, a questão da preservação daquela família, sabe? Do sigilo, de todo aquele sofrimento que aquela família sofre e que as pessoas precisam respeitar. Porque por ser um município pequeno, todo mundo acaba sabendo, né? E aí na nossa equipe, a gente preserva muito essa situação do sigilo. Morreu aqui, chegou aqui, morreu aqui, e a gente preserva ao máximo a identidade dos nossos usuários. Tanto é que o trabalho do CRES, ele não é divulgado. A gente não se vê muito, o CRES está fazendo isso, o CRES faz tanto, né? Está fazendo tais atendimentos, não sai fotos nossas, justamente para preservar a imagem, né, das pessoas, porque são casos bem, bem complicados e a gente é um dos desafios, eu vejo assim, que é a questão de ser um município pequeno e preservar a imagem das pessoas, de preservar ao máximo a história das pessoas, né? Quando Nazaré fala, ela carrega não só sua própria história, mas o desejo de tantas pessoas por dignidade, respeito e reparação. Além disso, expressa o amor que sente por viver e trabalhar em Careiro. A defesa de direitos de criança e adolescente começou desde quando eu me fui inserida no SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social. A gente percebeu que trabalhando a família, né, olhando o lado no caso das violações de direitos contra a criança e adolescente, a gente precisava atuar mais, a gente precisava estar mais inserido nesse meio para poder viabilizar mais direitos, né? Eu venho falando muito sobre as campanhas que a gente faz, sobre os atos públicos, mas às vezes a gente deixa a pauta técnica um pouco de lado, e a pauta técnica é muito interessante, que é trabalhar a legislação, que é trabalhar um fluxo de atendimento voltado para essas crianças, um atendimento bom, né? E aí foi aí que surgiu essa ideia de me inserir também nesse mundo, né, do conselho, porque eu vejo que os conselhos de direitos, eles têm esse poder, eles têm essa força, sabe, de criar, de mobilizar, de articular, de correr atrás mesmo dos direitos, sabe, das crianças e adolescentes, principalmente criança e adolescente. E aí foi um método, talvez, de a gente poder respaldar mais ainda o nosso trabalho, né, de criar caminhos, né, dentro da legislação, de ver meios de melhorias para criança e adolescente, no atendimento, principalmente a crianças vítimas de violência. Tem casos aqui que a gente se emociona muito, né? Quando a gente faz um desligamento de uma família, por exemplo, a família ela começa a fazer um atendimento conosco, a gente começa a fazer aquele atendimento, aí todo mundo diz, não, vai ter que tirar essa criança, não vai dar certo, e a gente começa a fazer o atendimento técnico, o assistente social faz a parte dela, a psicóloga faz a parte dela, encaminha para a saúde, para a psicoterapia, eu faço as orientações jurídicas, e aí a gente começa a traçar um planejamento junto com o usuário, né, de como que ele vai ganhar o protagonismo, de como que ele vai ter a dignidade dele, né, ali, como que ele vai superar aquela violência. A gente faz um plano de atendimento familiar e começa a caminhar com esse plano de atendimento com a família, junto com a família. E aí, quando a gente consegue desligar, né, essa família, é tão gratificante, né, porque geralmente a gente faz atendimento de 6 meses a 1 ano.
E aí, quando a gente consegue desligar essa família já está caminhando com as próprias pernas, tem documentação, conseguiu um benefício, as crianças estão na escola, estão sendo atendidas pela rede pública de saúde, sabe? Estão bem cuidadas, saiu daquela situação de risco, e aí a gente vê uma família está conseguindo caminhar com as próprias pernas e teve o impacto do nosso trabalho, né? Nosso trabalho técnico. Né? E sempre um trabalho técnico com olhar humano, que eu digo que o CREAS é esse, né? Você ter a parte técnica, mas sempre tocar a alma humana, tu tem que ser humano, né? E aí esse trabalho, que quando a gente consegue alcançar, é muito gratificante. Do microfone para a comunidade. Nossa segunda convidada é Anderleia, comunicadora de rádio. Ela faz parte da história da comunicação no Careiro e hoje está presente na rotina de quem vive no município. Ela nos conta como tudo começou. Eu sou Anderleia Oliveira, tenho 43 anos, sou residente no município de Careiro. Eu nasci em Itacoatiara. O meu pai ele era um pouco nômade, assim, ele trabalhava com muitas coisas. Aí na época ele trabalhava como tratorista e aí vivia se mudando. Aí eu nasci em Itacoatiara. E de lá a gente foi para Manaus, morou um tempo em Manaus, e aí meu pai se mudou para Novairão, onde eu cresci, lá em Novairão, na beirada do rio mesmo, quem conhece Novairão, a gente morava assim bem no porto da cidade, onde tem uma escadaria, né? A gente era vizinho dessa escadaria. E aí um belo dia meu pai chegou em casa do serviço, né? Falou para minha mãe, aqui não tá mais dando não, era mais 5 horas da tarde. A gente vai lá pro Castanho que o meu cunhado vai arranjar um trabalho para mim lá. E aí ele colocou 5 filhos, um gato e um cachorro num barquinho de 8 metros, cruzou o Solimões e veio parar aqui no Careiro Castanho, em 98. Aí nós éramos 4 maiorzinhos, né? E a minha irmã bebezinha, aí nós viemos para cá. Chegando aqui, eu lembro muito bem, assim, da gente avistar aquela área ali do Estádio Afonso à noite, né, com muitas luzes, aquela ponta ali assim, as luzes da cidade, e a gente chegou assim, a gente saiu de Novairão na calada da noite e chegou aqui também na calada da noite, nesse ano, nessa loucura assim do meu pai, num barquinho bem pequenininho mesmo. Eu lembro da gente sair de Novairão no escuro, ao acordar de manhã, não ver uma margem de rio assim, só mesmo o Solimões imenso assim, só água mesmo. E aí viemos parar aqui no Careiro Castanho, meu pai em busca de trabalho, e aí daqui ele não saiu mais. O meu trabalho como comunicação começou com 14 anos, né? Eu cheguei aqui no município e com essa mudança do meu pai, eu vim para cá, eu tive que começar com 9 anos de idade, começar o ensino na época primário de novo. Então, para as pessoas, era como se eu fosse assim, mais inteligente que meus colegas, mas não era, porque eu era mais adiantada, né? Então, eu cheguei. E aí, a mãe de um amigo meu, que é a dona Marlene, né? Dona Marlene Barros, seu Valdemar Gomes de Barros, que eles precisavam de uma pessoa para ficar na voz do seu Valdemar, que era a voz do Castanho, que o pessoal falava que era a caçulinha do município. Até hoje, alguns amigos meus me chamam por esse apelido, porque eu iniciei o meu trabalho de comunicação no serviço de alto-falante, que foi a voz do seu Valdemar, que ela entrava no ar às 8 horas da manhã, né, e às 14 horas da tarde, e era um meio de comunicação da época, onde se faziam os avisos, né, o Careiro chegava no máximo ali no bairro Vista Alegre, que a gente chamava bairro das Palhas, né, então o vento ele espalhava essa voz, né, e acaba que os avisos chegavam a todos os cantos da cidade. Aí eu comecei minha trajetória aí, na voz do seu Valdemar. Depois, com o tempo, fecharam a voz. Aí eu fui trabalhar como professora, onde eu trabalhei com 15 anos como professora de educação infantil, na Associação Pilantere, né, por 15 anos. E aí, com a Associação Pilantere, ela é vinculada à igreja. Quando o Padre Ginho ele iniciou o projeto da Rádio Castanho, que era também com esse propósito de que as pessoas tivessem acesso à informação, né?
E aí ele escolheu uma equipe das pastorais, né, da igreja para fazer o treinamento da rádio na Rádio Rio Mar. E aí eu fui uma das pessoas que ele chamou para esse treinamento, porque eu tinha boa comunicação na igreja, e foi assim que foram selecionados os primeiros comunicadores da Rádio Castanho, por essa facilidade de comunicação dentro das pastorais da igreja. Aí em 2004 a gente foi fazer o primeiro treinamento na Rádio Rio Mar, né, acho que uns 2, 3 anos antes da Rádio Castanho inaugurar. Nós começamos os treinamentos na Rádio Rio Mar, e aí em 2007 a Rádio Castanho inaugurou, né, e aí eu comecei a trabalhar na Rádio Castanho desde 2007, né, e o primeiro programa de rádio que eu apresentei foi no dia 15 de outubro, no Dia dos Professores, e ficou uma data assim bem marcante para mim, por conta das duas profissões, né, como professora e como radialista. Aí a gente iniciou o primeiro programa dia 15 de outubro de 2007, na Rádio Castanho, aqui no município, onde eu atuo até hoje. Vou completar esse ano 18 anos de atuação na Rádio Castanho. Por um tempo eu fiquei 7 anos, né, como eu falei que eu fiquei com 15 anos como professora, durante 7 anos da rádio eu conciliava a escola com a rádio. Aí foi cada vez mais me exigindo mais a parte da comunicação, né? Aí foi quando, assim, com uma dor no coração, eu deixei os pequenos, né? E até hoje, assim, reencontro muitos alunos meus ainda, que é um trabalho, assim, também que cria muito vínculos. Nesta entrevista, Anderleia fala da importância da rádio como veículo de informação e instrumento de transformação social. É muito importante. A Rádio Castanho, aqui no município, a gente sente esse peso que uma rádio tem, principalmente na Amazônia, no interior, justamente por esse processo democrático, né? A gente percebe que antes uma eleição era algo assim muito polarizado, né? Se espalhava as coisas muito pelo disse-me-disse, né? E hoje a gente vê que as pessoas, assim, no período eleitoral, elas realmente utilizam a rádio, né, para se informar. Tanto que no período eleitoral tem uma grande expectativa pelas entrevistas, né, pelo debate, pela participação dos candidatos, né, e a gente vê o quanto isso impulsiona. E desde 2007, quando a rádio chegou aqui ao município, a gente percebe que, de fato, as pessoas com acesso à informação, elas se tornam mais empoderadas, né, mais conscientes dos seus direitos e mais impulsionadas a fazer algo diferente. A voz de Anderleia é firme, clara e afetuosa. Como toda boa comunicadora, ela toca quem escuta e inspira quem luta. Ver as pessoas nos encontrando, né, se identificando conosco, principalmente as mulheres. A maioria do feedback que eu tenho são de mulheres, realmente, por conta do horário que eu sempre trabalhei no horário da manhã. Então, esse público da manhã ele é mais abrangente das mulheres, né? E a gente saber que a gente faz a diferença, né? Quando as pessoas do interior vêm buscar um serviço porque ouviu pela rádio, né? Quando as pessoas acreditam, olha, eu só tô sabendo disso porque eu ouvi pela rádio, porque eu soube por meio de vocês. Então isso aí realmente a gente sente que a gente faz a diferença. Pessoas que às vezes falam que vencem a depressão ou que a rádio é a única companhia delas, né? Então é gratificante a gente saber que do outro lado ali tem tanta gente que se conecta conosco. A gente sente muito mais os desafios, né? Como eu faço parte desse movimento de comunicadoras da Amazônia, que é a Rede de Notícias da Amazônia, eu vejo por meio desse projeto também o quanto as mulheres são protagonistas. Nós temos vários encontros e, de fato, a maioria do público são as mulheres, né? Eu acredito que até mesmo pelo compromisso, né, que nós temos com essa questão social. Me sinto, assim, muito feliz por realizar esse trabalho. Para mim é algo assim... na verdade, considero como uma vocação mesmo, né? Porque eu acredito, assim, que
Se fosse realmente por escolha, acredito que eu estaria como professora, né? Mas aí eu percebo que como a vida nos conduz para os caminhos que a gente já veio com o propósito de seguir, né? Então eu me sinto assim muito feliz por estar onde eu estou e sou feliz de estar onde eu estou, né? Nessa grande missão que é comunicar, né? Uma voz que protege. Sandra é conselheira tutelar, uma missão delicada e crucial, proteger crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Antes de tudo, ela é filha, mãe e avó e compartilha suas origens. Eu sou Sandra Maria, tenho 47 anos. Eu nasci na Compensa, um grande bairro lá de Manaus. Junto com os meus pais e meus irmãos, moramos ali naquela localidade, eu até os 11 anos de idade. Após a separação dos meus pais, minha mãe decidiu que não criaria mais os seus 4 filhos ali dentro, diante do perigo que era aquele bairro na época. E aí ela decidiu que nós viríamos para o interior do Amazonas, um local chamado Careiro. Nesse momento foi um impacto muito grande, mesmo nós sendo criança, nós não gostamos muito da ideia, eu e os meus 3 irmãos. Mas minha mãe decidiu isso e quis se mudar para o Careiro. Naquela época, a BR-319 ela era quase intrafegável. Nós passávamos 6 horas para chegar até aqui. Nós não conhecíamos o lugar, só minha mãe que conhecia. Quando nós viemos de mudança, eu e os meus 3 irmãos viemos chorando em cima de um caminhão. Passamos 6 horas na BR para chegar até aqui no município do Careiro. Foi muito difícil porque nós não conhecíamos nada, a minha mãe não conhecia ninguém. E só o meu padrasto, que ela já conhecia, né? Mas nunca tinha vindo aqui. E não tinha emprego, não tinha, assim, uma expectativa. Mas sempre ela, com aquela garra que ela tinha, coragem, ela conseguiu criar nós aqui com muita luta, muita dificuldade, mas ela conseguiu. Hoje, a minha rotina aqui dentro do município, aqui dentro da minha casa, é muito boa, porque eu tenho um casal de filhos e tenho uma neta, a Maria Esther. Sou casada há 30 anos. Vai completar 31 esse ano. E hoje, assim, olhando para trás, hoje eu tenho uma vida tranquila. Eu sou rede de apoio da minha filha, eu cuido da minha neta, me distraio muito. Sou uma dona de casa normal, faço os meus serviços domésticos. Sandra nos leva por uma experiência como conselheira tutelar, revelando os desafios da profissão nos dias de hoje e refletindo se faria essa escolha novamente. Atualmente eu sou conselheira tutelar do município. Eu comecei a ser conselheira tutelar no ano de 2009. Concorri à eleição com muita luta. Somente eu e minha família e a ajuda dos amigos, ganhando a confiança dos amigos, eu consegui ganhar aquela eleição com 632 votos. Eu vou dizer que não foi fácil, mas nós conseguimos. E após isso, que eu cumpri meus 3 anos de mandato, continuei trabalhando na assistência, contribuindo com a comunidade. E no ano de 2016, eu fui coordenadora de política para as mulheres. E eu já tinha esse olhar de cuidar, de contribuir. É desafiador, porque muitas das vezes a gente se torna impotente diante das situações que nós vivemos. Mas, em contrapartida, é importante fazer cumprir a lei, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ajudar a garantir o direito desses seres que precisam da gente. É ouvir as histórias reais que essas crianças e esses adolescentes relatam para a gente, e muitas das vezes a gente se torna impotente, sem
sem poder fazer algo que impedisse daquele fato ter acontecido com essas pessoas que precisam do nosso apoio, que estão aí para serem cuidadas, e muitas das vezes um adulto vai e viola esses direitos. Isso é difícil. Eu gosto dessa parte de poder garantir direito. Eu gosto de contribuir direta e indiretamente com a comunidade a qual eu vivo. Um lembrete poderoso de Sandra. Cuidar da infância exige coragem. E é em sua essência, proteger é estender a mão até mesmo ao silêncio de quem não tem voz para pedir ajuda. Mais um episódio se encerra do Vozes do Interior Mulheres de Careiro, uma criação do coletivo Icamiabas. Com ele, encerramos nossa primeira temporada. Chegar ao fim dessa temporada é como fechar um ciclo bonito de escuta e de aprendizado. Nessa jornada de escuta, encontramos mulheres da floresta, do igarapé, da estrada, da roça e da tapagem. E agora, da cidade. Em cada voz, uma força inconfundível. E todas elas nos ensinaram que a resistência tem muitos rostos, muitas vozes e todas merecem ser ouvidas. Encerramos esta temporada mais fortes e com a alma plena da certeza de que a comunicação é, em sua essência, pura ferramenta de transformação. Agradecemos a todas as mulheres que participaram, a quem nos ouviu e a quem segue acreditando na força da escuta. Nós somos Joyce, Fernanda, Meg, Jane, Bruna e Analice. E assim seguimos em frente, pois as vozes do interior continuam a ressoar, impulsionando nossos passos. Convido você a revisitar todos os episódios da temporada que estão disponíveis em nossas plataformas digitais como Spotify e YouTube. Também nos acompanhe pelo nosso canal do WhatsApp e siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de todas as nossas novidades. @Coletivo Icamiabas. Agradecemos imensamente ao apoio do Fundo Casa Socioambiental e da APROSC. E neste episódio contamos com trechos das músicas do cantor e compositor Nicolas Júnior. Forjadas nas entranhas da Mãe Terra, florescem as guerreiras da BR-319, com a força de 1000 corações partidos e travestidas de cicatrizes, empunham seus braços, entoam seu canto, acalentando suas sementes cravadas neste santuário amazônico, até que todas nós sejamos livres. Avante, Icamiabas! Se encontrar as Icamiabas, trate logo de correr, pois lá só tem mulher brava e elas vão judiar de você. Elas vão judiar de você, elas vão judiar de você, elas vão judiar de você.